Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um culto. Nós vamos começar o louvor agora, então quem quiser e puder ficar de pé. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos, também quem acompanha online nesse nosso culto de hoje à noite. Nós agradecemos com a presença de cada um de vocês e como a presença, a participação um do outro, ela nos anima, ela nos alegra. Eu quero saudar-vos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esse Deus que nos recebe e nos acolhe. Nós não realizamos aqui uma simples reunião, um simples encontro, mas nós estamos cientes, conscientes da presença do próprio Deus. Queremos adorar, prestar culto a Ele, queremos ouvir também o que Ele tem para falar para a nossa vida, porque a palavra de Deus é vida, é salvação também para nós. Em 97, eu estava fazendo estágio durante a faculdade de teologia e com o grupo de jovens de Maripá. Foi depois que você estava lá, Marcos, já era o Henrique Deckman que estava lá. Eles vieram para Florianópolis e com o grupo de jovens fizeram uma viagem, aquelas viagens de barco ali ao redor da ilha. E num determinado momento o barco parou e disse ao pessoal: foi muito legal, e eu afundei.
eu não devo ter afundado muito, mas eu lembro ainda hoje daquela sensação. Primeira vez que eu passei por aquilo, a rapidez com que eu tentei subir para estar novamente na superfície, ou estar novamente num lugar onde eu pudesse respirar. Não era mais pela segurança de ter um chão debaixo dos meus pés, aquilo já não me importava mais naquela altura, mas era de conseguir, de ter certeza de que eu não ia ficar lá embaixo, de que eu iria conseguir respirar. E esse anseio pelo ar, esse anseio por algo que é necessário para manter a minha vida, me fez lembrar do quanto nós precisamos de Deus. O Salmo 84, verso 2, ele diz assim: a minha alma anela, anseia e até desfalece, perde a vida quase, pelos átrios do Senhor, e o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Salmo 84, verso 2. Esse anseio, essa busca pelo Deus vivo, pela presença de Deus. Assim como nós necessitamos do ar para respirar, e quando estamos num ambiente onde esse ar não existe, ansiosamente nós procuramos, irracionalmente, esse ar. Queridos irmãos e irmãs, essa é a nossa necessidade pela presença do nosso Deus. Eu quero convidá-los para uma palavra de oração. Querido e amado Deus e Pai, nós cremos na Tua presença nesse momento, desejo os Seus objetivos, mas o que nos une aqui nessa noite é a Tua palavra, e nós Te rogamos que essa palavra ela determine também a nossa vida. Eu Te peço, ó Pai, por mim e por cada um de nós aqui, por cada um dessa comunidade, que estejamos cientes desse anseio pelo Deus vivo, que assim como buscamos pelo ar, assim também busquemos ansiosamente por Ti, ó Senhor. É o que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero dar as boas-vindas a quem nos visita hoje à noite. Num primeiro momento, o missionário Marcos e a Cornélia. Marcos vai compartilhar a palavra conosco hoje. E também a Dona Ruth, é isso? Bem-vinda. Também quem está de visita aí, a Lenir. Como é o nome da tua mãe? Magritte. Isso? Acertei. E o Petros eu já não considero vocês mais visita. Mas alguém nos visita? Sejam todos bem-vindos então ao nosso culto. Eu canto a Ti uma nova canção.
Nessa próxima música, a gente vai poder demonstrar uma das muitas formas de você contribuir para o reino de Deus. Essa música vai ser a hora da oferta.
de ler um versículo para que a gente pudesse pensar um pouquinho nele. É em Isaías 16. Deus é meu Salvador, eu confiarei nele, não terei medo, pois o Senhor me dá força e poder, ele é o meu Salvador. Cheios de alegria, todos irão até as fontes e beberão da água que os salvará. Naquele dia, todos cantarão esta canção. Louvem ao Senhor, gritem pedindo ajuda de Deus. Digam a todos os povos o que ele tem feito e anunciem a sua grandeza. Cantem hinos de louvor ao Senhor, pois ele fez coisas maravilhosas. Que o mundo inteiro saiba disso. Minha salvação,
de chamar as crianças aqui para frente. Vamos fazer oração então? Queremos orar com as crianças. Querido Senhor Jesus, obrigado pelas crianças, pelas famílias, também da nossa comunidade. E nós te rogamos que esse momento especial para elas seja um momento também onde elas podem aprender mais de Ti e caminhar contigo. Esteja também com os pais, as famílias, ajudando eles na educação, na orientação, tanto nas questões do dia a dia, quanto também nas questões de fé. Nós pedimos que o Senhor esteja com elas. Amém. Um abençoado culto infantil para vocês. E eu quero convidar o Marcos Maia. Marcos Maia é diretor do Serene, missionário da MEUC. E é uma grande alegria, Marcos, ter você aqui conosco. Você já foi assim missionário em Blumenau, ele era responsável por Balneário aqui naquela época, então de certa forma é um voltar para casa sempre de novo, né? Marcos, Deus te abençoe. Deus nos abençoe nesse momento. Muito boa noite a todas e a todos vocês. É verdade, foi semana passada que eu trabalhava aqui, né, Neri? Foi semana passada, né? No tempo que a gente vinha de Fusca de Blumenau, que a 470 nem existia ainda, né? Estavam construindo a 470, hoje já estão duplicando ela, né? E naquela época demorou tanto tempo quanto agora para duplicar, demorou para ser feita também, né? Eu lembro que eu andava no meio das pistas lá, porque era mais rápido na estrada de chão ali, né? Na 470. Mas houve um tempo realmente que a MEUC, a partir de Blumenau, atendia Balneário Camboriú, e naquela época então a gente vinha para cá também para fazer os trabalhos de estudos bíblicos e também de culto em si. Muito obrigado. Puxa, dois não precisa. Segunda mídia, vai aqui, né? Tá certo. Muito bom estar com vocês, rever alguns rostos conhecidos, outros que a gente passa a conhecer a partir de hoje. Muito bom trazer a palavra também, depois desse tempo, ver também que estamos voltando, né? Estamos voltando novamente a nos reunir em culto, presencialmente. Também a você que nos assiste pela internet, é bom tê-lo nesse momento com a palavra de Deus também. De fato, nós precisamos desse tempo, desse jeito, mas ansiamos, né? Desejamos nos encontrar pessoalmente cada vez mais, né? Cada vez mais. É uma necessidade nossa, é uma necessidade da igreja se encontrar. Faz bem para a vida espiritual, faz bem para a vida comunitária, faz bem para o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. A igreja, de forma geral, no mundo e também no nosso país, e também a MEUC, sofreu com a questão da pandemia, no sentido de ter que se adaptar e ter que até mudar algumas coisas e ter que se afastar um pouco. Mas nós estamos ansiosos para um retorno tranquilo e definitivo. Estamos ansiosos por isso e creio que isso de fato venha acontecer em breve. Aos que se inscreveram para o Congresso de Famílias da MEUC,
que deve acontecer nos dias 1º a 3 de abril, nós ainda estamos com as inscrições abertas e ainda estamos numa expectativa de que ele venha acontecer de fato. Talvez em número menor de pessoas, mas que ele venha acontecer. Hoje nós temos em torno de 250 famílias inscritas e desejamos assim chegar mais um pouquinho, aí 300, 320, e aí nós vamos conseguir fazer o evento, né? E ter essa possibilidade de estarmos juntos lá em São Bento do Sul, nos dias 1º a 3 de abril. Então, se você ainda não se inscreveu, aproveite, faça a sua inscrição. Se nós tivermos restrições que impeçam de acontecer o evento, nós vamos fazer contato, devolver os valores novamente. Dessa vez vamos fazer dessa forma, mas a gente não quer que você perca a oportunidade de reservar o teu lugar, a tua inscrição. Então faça isso com tranquilidade. Nós queremos nesse sentido motivar. Quero agradecer, antes de começar a mensagem ainda, agradecer ao convite, agradecer que vocês também têm orado, têm pensado no Serene, que é o Centro de Recuperação Nova Esperança, né? Nós temos a nossa matriz em Blumenau e temos mais 4 unidades aqui em Santa Catarina e também no Paraná. Atendemos pessoas com problema de álcool e outras drogas em todas as nossas casas, 4 delas masculinas e uma feminina, e estamos hoje com as casas lotadas. Nós temos muita procura. De fato, a pandemia ela startou um processo de aprofundamento na dependência química. A pandemia, infelizmente, trouxe um sofrimento muito maior para as pessoas, um sofrimento que fez com que algumas pessoas buscassem na droga uma fuga, que, é claro, não existe. E com isso criou-se uma maior dependência do álcool e também de outras drogas. Nós temos muitas pessoas acolhidas no Serene, tanto homens como mulheres, que sofreram muito no tempo da pandemia, né? Que acabaram buscando uma fuga nas drogas. Nós temos pessoas que trabalhavam nas frentes, digamos assim, da saúde, nas frentes de outras áreas na sociedade e que tiveram muita pressão e não suportaram essa pressão e tiveram então uma tentativa de uma válvula de escape nas drogas, e isso não fez bem para elas. Elas estão nos procurando, estão procurando ajuda, e a gente está procurando também ajudar essas pessoas a ficar livre novamente desse problema. Então, se você conhece alguém, se você sabe de alguma situação na área da dependência química, o Serene está à disposição para ajudar, né, para poder acolher essas pessoas e tratá-las e dar a elas uma oportunidade de recuperação novamente. Né? Obrigado pelas orações. Eu sei que muitos de vocês também oram pelo Serene. É muito gratificante isso também. Hoje à noite eu quero falar com vocês sobre João capítulo 11. João capítulo 11, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 especialmente. Versículo 25 especialmente. É uma história longa, eu não vou ler o texto todo, mas nós vamos ficar nesse versículo 25 e 26. Eu vou ler do 23 até o 26. Declarou-lhes Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Essa é a passagem bíblica que eu quero deixar registrada como texto base para a nossa conversa. Na verdade, o capítulo 11 do Evangelho de João, ele é longo. Eles são aí 45 versículos, um pouco mais até, né? 57, na verdade, versículos, mas esse texto é 46 versículos, essa história. Então nós não vamos ler, mas eu queria explicar essa história um pouquinho para vocês. O evangelista João, que escreveu essa carta, ele tinha um objetivo muito claro quando ele escreveu essa carta. Ele queria
deixar os seus leitores convictos, certos, de que aquele homem que andava lá na Palestina, de que aquele homem que nasceu numa manjedoura lá em Belém, que aquele homem que fez muitos milagres, que conversou com muitas pessoas, aquele homem que foi crucificado e ressurgiu no terceiro dia, aquele homem chamado Jesus de Nazaré. João deixa muito claro nos 21 capítulos da sua carta, de que aquele homem não era só um homem, ele era Deus. Esse era o objetivo do João. Toda a carta dele tem isso muito claro. Ele quer fazer uma tese, uma análise, uma comprovação de que aquele homem não era apenas um homem. Ele era sim um homem, e aí o Lucas escreveu mais essa parte, de que aquele Jesus que caminhava era não somente Deus, mas era homem. Mas o João queria deixar muito claro de que aquele homem não era somente homem, mas era Deus também. Isso é muito importante. Isso é muito importante para a nossa caminhada. Jesus como Filho de Deus, Jesus como Deus Filho. Jesus como Filho de Deus e Jesus como Deus Filho. Tanto é que o João, logo no início, lá no começo da carta dele, no capítulo 1, versículo 12, diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Não era só um homem. Naquele homem dava para ver a glória de Deus, do unigênito do Pai. O João quer, com todas as palavras, dizer: Deus se fez presente na vida do seu Filho, e era Deus mesmo, vivo em Cristo aqui na terra. E cada capítulo do João é mais intenso em cima desse tema. Isso é importante. É importante para você, é importante para mim, porque nós facilmente nos tomamos como referência pessoas. Vivemos nesse mundo onde que as pessoas são idolatradas, as pessoas são as referências. E que bom que nós temos boas referências nesse mundo, mas nós também temos más referências nesse mundo. Temos pessoas que influenciam positivamente e pessoas que influenciam negativamente. Muitos homens e mulheres deixaram as suas marcas na história desse mundo. Jesus também deixou as suas marcas. Mas ele não foi apenas um homem que deixou as suas marcas. Ele foi e era o Filho de Deus, enquanto caminhava nessa terra. Essa exclusividade divina de Jesus, ela é muito importante para a nossa caminhada de fé. Nós temos que cuidar como cristãos nesse mundo, para não ficarmos adorando pessoas. Podemos reconhecer pessoas como importantes, como influenciadoras, aprender com elas, mas adorar, precisamos adorar a Deus. De fato, pessoas se destacam nesse mundo, bem ou mal, mas se destacam. Mas Jesus se destacou muito mais, mas muito mais do que isso, ele foi um homem que era Deus nesse mundo, Deus Filho nesse mundo. E quando João ele vai crescendo nessa tese, nessa defesa, ele vai crescendo, quando ele chega no capítulo 11, ele faz questão de deixar aí um marco, um acontecimento, que de fato aquele que caminhava ali não era apenas um homem. Porque o capítulo 11 vai deixar claro para nós que Jesus, ele venceu, ele superou, ele dominou uma situação que nenhum ser humano consegue dominar, que é a morte, que é o fim da vida. Por isso, o tema de hoje à noite, Jesus como aquele que ressuscitou e traz a vida, não é um tema qualquer. A morte, o fim da vida, o fato de que todos nós passaremos, isso traz muitas perguntas para todos nós. É o pior inimigo do ser humano.
E essa história longa, cheia de profundas verdades, traz algumas respostas concretas sobre esse tema, sobre esse assunto. Essa história que nós lemos aqui no capítulo 11, ela revela um dos últimos milagres de Jesus na terra. E esse milagre é extraordinário. Queria convidar vocês para entrar nessa história. Primeiro, convidar vocês a conhecerem os personagens da história. Quem fez parte desse momento do capítulo 11? Bem, quero apresentar para vocês uma família de 3 irmãos. 2 irmãs e um irmão. A Marta, a Maria e o Lázaro. Vamos aqui chamar a atenção de que não se trata da Maria, a mãe de Jesus, mas se trata de uma outra Maria que era seguidora de Jesus no Novo Testamento. Marta, Maria e o Lázaro moravam na mesma casa, 2 irmãs e um irmão. E eles eram bem amigos de Jesus. Elas eram bem amigas e ele também muito amigos de Jesus. Jesus chegou a ficar na casa deles várias vezes com os discípulos, tomar refeição, permanecer na casa deles em muitos momentos na caminhada de Jesus aqui na terra. Aonde eles moravam? Também é importante a gente olhar para a Bíblia não só no quem, mas aonde. Eles moravam em Betânia. Betânia aqui trata-se de uma pequena aldeia, de uma pequena vila. Uma vila mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Portanto, uma vila próxima da capital, da cidade grande. Uma aldeia próxima de Jerusalém, um lugar pequeno, um lugar de pouca gente, um lugar que todos sabiam sobre todos, que todos conheciam todos, coisa já não muito comum na nossa época também. Nessa casa, então, nós temos um terceiro aspecto da história. O quê? O que aconteceu ali? Aconteceu um momento que todos nós passamos ou vamos passar na vida. Aconteceu uma doença grave, e aqui não fala de qual era a doença, não fala qual era o mal que Lázaro tinha, mas destaca a gravidade dele. Tem vários detalhes nessa história que poderíamos falar muito aqui, mas não é a hora para isso. Esse não é o tema central do nosso texto aqui. Mas houve ali uma grave doença que levou o irmão de Marta e Maria, chamado Lázaro, ao óbito, à morte. O texto fala de que Jesus foi avisado dessa doença, de que Jesus foi chamado, foi avisado de que o amigo dele estava muito doente. E até o texto fala que foi solicitado que ele viesse com urgência para estar ali, para quem sabe curar esse amigo dele. Mas Jesus demora para chegar ali, e o tempo fez o seu papel. Na doença, interessante, na doença, o tempo ele pode ser um aliado, e a medicina, os médicos falam muito disso, de que precisa ter um tempo para curar, não se cura uma coisa de hoje para amanhã, mas o tempo também é cruel na doença. Ao mesmo tempo que ele é um aliado, ele é um inimigo cruel, ele é sentenciador, ele traz a sentença dele. Quando temos a cura, o tempo ajuda. Quando o corpo não reage, o tempo não ajuda. Mas Marta e Maria fizeram certo. Chamaram Jesus, e trazer Jesus para dentro dos dilemas de uma casa é a coisa mais certa que alguém pode fazer. Porque trazer Jesus para dentro de uma doença, para dentro de um dilema, de um sofrimento, antes de mais nada, é bênção. Trazer Jesus para dentro da dor, da luta, da dificuldade, é extremamente necessário também nos nossos dias. Mas quando Jesus chega lá, Lázaro
já tinha morrido fazia 4 dias. Na tradição e nos costumes da época, 4 dias significava que de fato ele tinha morrido. Tinha umas lendas, tinha umas histórias que diziam que depois de 3 dias, até 3 dias, o espírito ainda poderia vagar em algum lugar, mas no 4º dia já tudo estava morto. E o texto faz questão de dizer que já tinha feito 4 dias. Jesus chega na casa, conversa com as 2 irmãs em separado, ambas dizem que ele devia ter chegado antes. Marta, então de decepção, meio que reclama de Jesus que ele demorou, mas da mesma forma entende e adora ele. Maria também já em tom de adoração, compreende que Jesus finalmente chega naquela casa e o adora, e Jesus aproveita aquele momento para falar sobre uma coisa muito importante. Eu gosto do jeito de Jesus. Ele aproveitava os momentos, das circunstâncias, das coisas que aconteciam no dia a dia, para passar conceitos, para passar verdades, que ficavam gravadas no coração das pessoas e que ajudariam elas a tomar decisões lá na frente novamente. Jesus diz: olha, o que aconteceu hoje aqui é uma fatalidade, mas é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Ele diz que Ele é a ressurreição e que nós precisamos crer nele. Ele fala da vida eterna e fala da vida eterna ligada a Ele, diretamente a Ele, somente com Ele. Isso é, Jesus de repente naquela conversa, naquela casa, no meio da dor, ele diz: olha, esse assunto, morte e vida eterna, isso tem a ver comigo e isso tem a ver com a minha presença aqui, com a minha ação e com aquilo que Deus de fato pensa sobre a humanidade. Interessante que Jesus chora com elas, se compadece delas e realiza um milagre. Queridos irmãs e irmãos, Jesus não chegou atrasado naquela casa. Jesus não chegou atrasado. O tempo de Deus é o tempo certo para o meu tempo. O tempo de Deus é o tempo certo para o teu tempo. O corpo de Lázaro, como de costume, foi sepultado numa caverna. Jesus então pede para que removam a pedra da caverna e diz: Lázaro, vem para fora. E naquele 4º dia, depois de tanto sofrimento, aquele homem tem a chance de viver um pouco mais. É interessante que Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Talvez se Jesus, um dos comentaristas diz que talvez se Jesus tivesse dito vem para fora, teriam vindo todos que já tinham morrido. Então Jesus foi bem exclusivo: Lázaro, Lázaro, vem para fora. De fato, o que aconteceu naquela manhã, naquela vila chamada Betânia, foi um milagre. 3 vezes, enquanto Jesus caminhou nessa terra por 3 anos, ele fez isso. Apenas 3 vezes Jesus ressuscitou pessoas que estavam mortas. Foi o filho de Naim, um jovem, foi a filha do chefe da sinagoga, uma jovem, e esse homem chamado Lázaro. Somente esses 3 casos. Como se ele dissesse assim: a minha função nesse mundo não é passar e dar chance para alguns viverem a mais ou não. Mas ele deixa bem claro de que ele não era apenas um homem caminhando por esse mundo, mas era alguém que estava aqui como o Filho de Deus e tinha poder sobre a morte. Em resumo, havia um homem doente,
houve um pedido para que Jesus viesse na casa. Houve uma demora de Jesus que culminou com a morte desse homem doente. Houve uma presença de Jesus mesmo depois da morte na casa desse homem doente, chamado Lázaro. Houve uma conversa de Jesus com Maria e a Marta, suas irmãs. E houve uma conversa de Jesus com todos que estavam ali naquela manhã, passando conceitos sobre ele, sobre a vida, sobre a morte e sobre a vida eterna. Houve um milagre. E é isso que eu queria tirar algumas lições para você e para mim nessa noite. Eu queria te convidar para brevemente nós tirarmos algumas conclusões sobre isso, sobre esse texto. O que você e eu podemos aprender dessa passagem, desse acontecimento registrado aqui? Que lições nós podemos levar para a nossa casa, para a nossa semana, para a nossa vida, para o momento em que nós estamos vivendo e quem sabe para esse novo ano que nós estamos enfrentando, para essa nova realidade? Primeira lição que eu aprendo nesse texto: você e eu não somos imunes a males, a doenças e a lutas. O tema morte, o tema limite da vida, o tema limite das coisas, não é uma realidade fora da vida dos cristãos. Esse é um tema que todos nós precisamos administrar muito bem na nossa cabeça, no nosso coração e na nossa vivência. Na verdade, a gente sabe fazer isso. É por isso que a gente cuida da saúde. É por isso que a gente se preocupa com a nossa saúde. E Deus também sabe muito bem disso. É por isso que lá no começo, lá no Velho Testamento, lá na caminhada de Israel no deserto, já Deus disse nos 10 mandamentos: não matarás. Por quê? Porque Ele é a vida, Ele é a favor da vida e Ele quer que nós protejamos a nossa vida, que nós cuidemos da nossa vida. Sempre. Mas nós vamos passar por lutas. Ser humano que segue a Cristo também vai passar por lutas, também vai passar por dificuldades. E não é só a luta da morte, não é só a luta da doença, mas às vezes são outros limites, outras coisas que aparecem na minha vida e que me limitam e que me prendem e que me fazem recuar, mas que são importantes para o processo da minha caminhada com Deus e da minha caminhada com a vida. Precisamos estar conscientes de que a graça de Deus se manifesta nos bons e nos maus momentos da vida. Não seremos imunes às lutas. Lázaro, Marta e Maria, amiguíssimos de Jesus, não eram imunes às lutas. Desde os primeiros passos dos discípulos isso ficou muito claro. Segunda lição que eu aprendo: Jesus quer se fazer presente dentro da luta, nos tempos de luta na tua e na minha vida. Jesus quer se fazer presente dentro da luta, na tua e na minha vida, dentro da luta, dentro, lá no meio. Ele ouve o nosso clamor. Ele nos conhece. Ele tem uma palavra para cada momento da nossa vida. Ele se movimenta a nosso favor. A presença de Jesus é fator de segurança para as nossas vidas e bênção para os nossos lares. Jesus quer entrar na vida da tua casa, na tua vida, e quer ser uma bênção também no meio das lutas. A vida de fé em Cristo tem a ver com a realidade do nosso dia a dia também. Ele quer se fazer presente em nossa caminhada. O milagre aqui da ressurreição, o fato de que o Lázaro ganhou alguns dias a mais para viver, porque um dia lá na frente ele voltou a morrer e morrer eternamente. Ele só ganhou alguns dias a mais de vida. Quem sabe meses ou anos, isso não está claro na Bíblia, mas ele, é claro, voltou a morrer lá na frente. Mas esse milagre não é o maior milagre desse texto. O
maior milagre aqui é a presença de Jesus. O fato de que Ele venha ao encontro. Esse é o maior conceito desse texto que nós precisamos aprender. O milagre aqui é a presença de Jesus no meio da dor. Chame Jesus para dentro das tuas lutas. Chame Jesus para dentro das tuas lutas. Alguns de vocês sabem que o ano de 2021, para mim, a vida não foi fácil. A pandemia também chegou na minha família, na minha casa, na casa dos meus pais. Em 48 horas eu perdi meu pai e minha mãe para o Covid. Em 48 horas. Isso foi em janeiro de 2021. Foram dias muito difíceis. Mas naquele dia 29 de janeiro, depois que a gente recebeu a notícia lá em casa, de que minha mãe tinha partido para a eternidade, a Cornélia e eu dissemos que a gente precisaria ler a palavra, depois de chorar, depois de estar muito triste, antes de seguir lá para a cidade onde eles moravam, a gente leu a palavra. E a minha mãe, ela costumava, todo ano, já com seus 79 anos, bastante sofrida na vida já, com muitas lutas, com as doenças dela. A minha mãe, ela mesmo assim no Natal, quando acontecia o Natal, ela dava de presente para todos os 7 filhos dela, os 6 que ainda viviam, ela dava de presente um devocional. Tinha ano que a gente lia aquele devocional, como a gente recebe vários, acaba lendo outros também. Mas naquele ano passado a gente tinha decidido ler o Castelo Forte, que era o devocional que a minha mãe tinha dado. E naquele dia, quando nós abrimos a palavra, naquela manhã, às 10 horas da manhã, dizia assim, 29 de janeiro, não chore, esse era o título. Não chore. Quando o Senhor a viu, ficou com pena deles e disse, não chore. O que te faz chorar? Dizia o texto. Certamente uma delas é a tristeza que envolve alguém que amamos muito. E aí dizia no final ainda, esse milagre de grande consolo diz respeito a todos nós que oramos e cremos em Jesus. Em meio à dor e ao luto, podemos ouvir a doce voz de Jesus de dizer, não chore. Esse é o nosso Deus, que se faz presente no meio da luta. Eu sempre digo, né, Roberto, os devocionais, eles são escritos um ano e meio antes. Você já escreveu, eu também já escrevi para devocionais. A gente escreve hoje e é publicado daqui 2 anos. Que Deus é esse? Que pede para alguém escrever um texto que é colocado dentro de um livro que eu tenho a oportunidade de ler 1 ano e meio, 2 anos depois, senão um Deus que se faz presente no meio da luta. Que se faz presente no meio da luta. O maior milagre desse dia lá em Betânia foi a presença de Jesus. Querida irmã, querido irmão, Deus entende de lutas. Deus entende de dor. Deus entende de saudade. Deus entende desses assuntos. Pode falar com Ele, que Ele entende muito bem esse assunto. O milagre da resposta de oração não está necessariamente na resposta, mas na presença do Senhor dentro da oração. Por isso, chame Jesus para a tua casa.
Chame Jesus para dentro do teu relacionamento, para dentro das tuas lutas. Jesus é Deus e Ele entende muito bem de dor, de luta e também de morte. Mas Ele é alguém muito mais presente na humanidade na hora da luta. A tal ponto que Jesus chegou naquela casa, ouviu aquelas duas irmãs, e a Bíblia diz, vamos dizer assim, num dos únicos momentos em que se fala dos sentimentos do Deus vivo em Cristo, ele diz que ele chorou. Ele chorou naquela manhã, naquela casa. Praticamente 2 vezes os evangelhos falam desse sentimento, dessa expressão de sentimento de Jesus. O que é isso senão o Deus Filho identificado com a dor humana? Eu te falo isso e falo para mim isso sempre de novo, porque isso é extremamente confortante. Essa é uma realidade confortante que o cristão precisa caminhar nessa vida. Quem sabe você pode ser usado por Deus para ser conforto de Deus na vida de alguém também. Terceira coisa que eu aprendo desse texto: Jesus quer ensinar conceitos eternos no meio da luta. Jesus não é apenas alguém que vai sentar ali, ouvir, chorar e dizer, pois é, fazer o que? Aconteceu. Não, Jesus, para dentro dessa história, ele traz um conceito sobre a eternidade. O conceito da morte e da vida eterna. Esse é o assunto principal do capítulo 11. E esse é o ápice do assunto de João. E esse é um dos assuntos principais dos evangelistas e também do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, por exemplo, dedicou um capítulo inteiro em 1 Coríntios para falar desse assunto. Queridos, nós cristãos precisamos conhecer as verdades eternas sobre esse assunto, porque elas ajudarão, ou nos ajudam hoje já a viver o dia a dia sobre esse assunto. Nós temos conceitos e verdades sobre muitas coisas na vida e que a gente pratica, mas precisamos ter essa verdade cravada, carimbada no nosso coração, para enfrentar o maior dilema que o ser humano vai enfrentar, que é a morte. Esses conceitos estão na palavra e precisamos passar isso uns aos outros também. A morte é real. O fim acontecerá para todos nós, mas Deus quer nos dar uma vida nova e eterna depois da morte. A nossa vida não é um acaso e não é uma passagem apenas. A nossa vida é um ato de Deus que nos cria, nos conduz, nos acompanha e nos recebe na eternidade, por meio de Cristo. Isso faz toda a diferença. É real na Bíblia e tem que ser real para nós, de que a morte nada mais é do que uma passagem para uma eternidade com Deus ou eternamente separada de Deus. Nesse sentido, você e eu precisamos nos preparar. Precisamos nos preparar para estarmos eternamente com Deus e estar eternamente vivendo a eternidade com Deus. E Jesus deixa muito claro naquela manhã, naquela casa simples e humilde, de dor, de choro, ele deixa muito claro, esse processo passa por ele, esse processo passa por um crer nele, esse processo passa por uma vida com ele, por um acreditar de que somente com ele viveremos uma vida eterna e não uma morte eterna. Por isso o próprio João, ele diz em João 3,36, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Não tem a vida, e ainda sobre ele permanece a ira de Deus. Essa verdade precisa estar carimbada na nossa vida. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15,
19, ele vai dizer que se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Queridos, há muito conforto nessa palavra, mas também há muita verdade, há muito conceito absoluto que nós precisamos levar a sério na nossa vida. Há um contraste muito grande entre pecado e salvação aqui. E só há uma maneira de ter vida eterna, é com Cristo. Para quem crê em Cristo como seu Salvador e Senhor, não termina aqui. Jesus faz questão de pedir para Marta: Marta, você crê nisso? E essa é a pergunta que você e eu podemos levar hoje à noite. Você crê nisso? E a Marta responde: sim, eu creio. Que seja essa a nossa resposta. Brevemente ainda, termino com algumas histórias, duas histórias. Já contei isso talvez aqui uma vez, mas conta-se que lá no dia 11 de setembro de 2001, quando as duas torres gêmeas caíram lá em Nova York, quando aqueles dois aviões entraram naquelas torres, conta-se que nos andares acima de onde os aviões entraram, havia muitas pessoas. Dessas, a maioria delas, absoluta, faleceu. E no meio dessas 2.900 pessoas que estavam lá, havia um homem. Esse homem amava Jesus. Esse homem seguia o Senhor Jesus. Esse homem tinha uma certeza absoluta no seu coração. Mas de repente ele se encontrou com a morte. Ele olhou para baixo. Ele percebeu que ele não ia escapar daquela. E ele, numa ação muito rápida, ele pegou o seu computador e mandou um e-mail para o seu filho. E esse e-mail está registrado, por isso que eu falo, esse e-mail foi lido em algumas igrejas nos Estados Unidos. Esse e-mail diz o seguinte: filho, eu queria ver você crescer. Eu tinha muitos planos para você e para nós dois. Eu tinha muitos sonhos e muitos desejos, mas não vai ser possível. Aconteceu alguma coisa aqui no escritório do pai e eu não vou escapar dessa. Por isso, eu estou me despedindo de você. E ele termina o e-mail dizendo assim: filho, eu estou te esperando no céu. E ele mandou o e-mail. E esse foi o último e-mail que ele fez na vida dele. Que convicção é essa? Que convicção é essa? Senão aquela que Jesus dá no coração de um homem, de uma mulher, de uma criança, de um adulto, de um idoso. De uma hora para outra, o que fica é aquilo que a gente aprende, é aquilo que a gente crê. Os sentimentos vêm e vão, a saudade também, mas Jesus, Ele é a vida eterna. E nós viveremos eternamente com Ele. Isso é uma resposta individual, é uma resposta para a igreja, para a família, para os dilemas. Para terminar, uma lição ainda, o poder de Deus. Lázaro vem para fora. Deus é poderoso. E Ele tem poder sobre a morte. E quando Ele ordena, as coisas acontecem. Quando Deus ordena, as coisas acontecem. É como se Jesus estivesse dizendo: eu sou Deus. Esse assunto eu entendo. Eu tenho poder sobre o maior dilema da humanidade. A última palavra não é essa. A última palavra, a última chave está comigo. A chave da vida não está no destino, não está na reencarnação, não está no purgatório. A chave da vida está na mão do Senhor Jesus. Ele tem poder sobre a vida. Lázaro vem para fora. Não sei qual é o teu dilema. Talvez não seja a doença, talvez não seja a morte.
Mas está aí uma boa oração para você e para mim. Me tira para fora, Senhor. Me tira para fora. Está aí uma boa oração para você fazer para os teus filhos, para os teus pais, para o teu vizinho, para alguém que você conhece e que vive no mundo das trevas e que está sofrendo e que está lutando. Senhor, tira para fora. Tira para fora, Senhor. Porque Ele tem poder. E esse é o grande milagre. Confiar no poder do Senhor. Me ensina a olhar dessa forma para a vida, Senhor. Preciso olhar para além de mim mesmo, além dos problemas, além dos dilemas, além das lutas. Era começo desse ano, tinha uns dias de férias, estava nesse belo lugar aqui, nessa praia maravilhosa chamada Balneário Camboriú, brincando com a minha neta na nova praia. Ficou bonita, parabéns aos que habitam nessa terra, ficou bonita, ficou distante, mas ficou bonita. A gente chega na calçada, acho que está na praia, mas falta bastante para chegar na água. Tem que caminhar bastante, mas ficou bom. Estava eu brincando com a minha neta de 5 anos, Cornélia e eu estávamos juntos ali. E ela, claro, não podia perder a oportunidade de brincar na água, eu estava com ela. Eu comecei a conversar com ela ali. Eu disse para ela assim: Camille, você lembra que há um ano atrás nós também estávamos na praia? Ela disse: é verdade, há um ano atrás nós estávamos na praia. Lá na casa do Biso e da Bisa, que são os meus pais. Eles tinham uma casa em Itapuá, lá na última praia de Santa Catarina, para o norte. Lá nós passamos uns dias juntos, e lá foi a última vez que a Camila e eu estávamos juntos na praia, e aqui novamente daí. Mas daí ela, com a inocência de criança, como deveria ser, não poderia ser diferente, ela disse assim: é verdade, opa, mas eles estão morando lá no céu com Jesus, e Jesus cuida deles. Se referindo, claro, ao bisavô e à bisavó. E eu pensei assim: Deus, me dê esse olhar, me dê essa visão, me dê essa confiança e essa certeza de que, de fato, nessa vida as coisas passam, mas a confiança de que o Senhor está cuidando de tudo e acolhe também é muito maior que isso. É muito maior que isso. C.S. Lewis disse: se você deseja o céu, você vai ganhar a terra. De lambuja, ele diz. Mas se você deseja só a terra, você vai perder os dois. O cristão vê o presente com os olhos no paraíso, senão ele não pode ajudar a si mesmo e nem os outros no presente. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele é o Senhor da vida. Eu posso confiar nele. Ele pode mudar a tua e a minha perspectiva sobre a vida, sobre a luta, sobre o presente e sobre o futuro. Amém? Vamos orar. Pai, que bom podermos ler essa passagem e encontrarmos nela verdades profundas para o nosso dia a dia, para o nosso dilema, para a nossa época, para as coisas nossas e também para as coisas que já passaram. Que bom, Senhor, que Tu tens o controle de tudo e em Ti nós podemos eternamente confiar. Queremos agradecer a Ti, Senhor, porque Tu tens a resposta sobre o principal dilema de cada um de nós. E que essa resposta nos ajuda em outros dilemas também, menores,
momentâneos que talvez alguém esteja passando no dia de hoje também. Senhor, abençoa essa palavra no coração de cada um de nós aqui. Te adoramos e te louvamos por isso, pedindo tua bênção sobre a minha vida, sobre a nossa vida, também a partir dessa palavra. Amém, Senhor. É isso, Roberto. Obrigado, Marcos. Marcos, quando eu leio João 11, eu lembro de uma irmã que não está mais com a gente, a Nilva, a esposa do Joel. Desculpa, Joel, eu me emociono de pensar nisso, mas eu lembro, não foi uma, duas, três, talvez, vezes que eu li esse texto, a gente falou sobre esse texto e a Nilva estava presente. E a Nilva era assim, né? Quem conheceu ela mais vai poder dizer. Quando Jesus pergunta para Marta, você crês isso? A Nilva, ela fazia questão de dizer, eu creio também. E especial poder ouvir essa palavra e também a gente ter o testemunho dessa nossa irmã que na sua vida falou tanto de Jesus e continua também com o seu testemunho depois de falecida, ainda lembrando do seu amor e da fé que ela tinha por Jesus e nos ensinando. Obrigado por essa palavra, Marcos, muito especial. Eu tenho alguns avisos. Quem está online com a gente, pelo que eu vi aqui, o Facebook teve aí algumas dificuldades. Semana passada a gente já teve dificuldade no Face, mas quem puder e quiser deixar o seu boa noite, ainda tem um tempinho, tá, Davi? O Davi vai anotar ali ainda. Quem não deixou o seu comentário, a gente gostaria muito de saber quem está junto com a gente só tem como saber se você deixar o seu boa noite, oi ou alguma coisa assim lá nos comentários. Nós queremos dar os parabéns para os aniversariantes da semana. Aniversário de casamento hoje do Márcio e da Miriam, da dona Zelina, que está nos assistindo, é amanhã, junto com o Jean, né? Amanhã é o aniversário da dona Zelina, também da Lendi Euke. Dia 16 tem festa lá nos Gutbier, aniversário do Davi Luiz e aniversário de casamento do Nelson e da Cleonice. O Davi resolveu nascer como presente de casamento, né? Dia 18 tem festa também lá nos... Cadê? Ali, lá, Catherine está de aniversário dia 18. Parabéns aos aniversariantes da comunidade. Mais alguém de aniversário que a gente não tenha anotado? Tá. Demais avisos. Estudo bíblico, quarta-feira na Vila Real, quinta-feira às 15 horas em Gravatá e às 19h30 no bairro Fazenda. Na sexta-feira a live de oração e o estudo de pissarras está programado para reiniciar no mês de março. A partir do dia 2 de março também o estudo em pissarras, Balneário Pissarras, vai reiniciar presencialmente. As ofertas podem ser feitas aqui no culto. Quem não fez também pode fazer aí via depósitos bancários seus dízimos e ofertas. E é isso de avisos. Então, quem está online, o pessoal ainda deu boa noite. Davi, se tem motivos de oração também. Obrigado, Mi. Quem estava com a gente? O seu Martin Adonizolde, o Ítalo Zailu de Medeiros, o Haroldo e a Joana, lá de Indaial, a dona Ana e o seu Otacílio, a Nilve e o Silas, o Márcio e a Cida, o Jean e a dona Zelina, a Ruth Radins, mãe da Betina, também a Lídia Kestner, tia da Betina, diretamente de Porto Alegre, o Eldo e a Alzira.
também o Zica Euque, o Evilme Grangeiro e Josué. Pessoal aí junto com a gente. Nos alegramos com a sua participação. É bem especial saber que mesmo distantes, quem não pode estar, quem mora mais longe, nós podemos estar juntos dessa forma. Temos motivos de oração. Alguém gostaria de pedir ou agradecer por algo? Família Krever Bretsky, muito feliz, agradece pela recuperação do Felipe, e a alta, né? Tá curado do câncer, nos alegramos muito. Nós tivemos, né, diversos casos de Covid na comunidade, somos muito gratos que todos têm se recuperado, uns aqueles 2 dias, outros nem tiveram sintomas direito, outros um pouco mais sérios, né? Ainda sofrendo sequelas. Agradecemos aí pela recuperação e também oramos pela Vanessa, irmã do Tiago, que fez 2 cirurgias essa semana, né? Teve que fazer uma, depois repetir, e por causa da... não sei explicar a situação, Tiago, depois tu conta para a turma aí, tá? Mas é a questão da cirurgia... sequelas que podem acontecer por causa da cirurgia bariátrica, né? Ela teve que fazer isso. Então quero convidá-los para esse momento de oração final. Quem? José. Eu gostaria de orar pela Alzira. Isso, a Alzira já anotei aqui também. Ela está numa situação difícil de saúde, vai precisar para Porto Alegre, talvez para fazer até a medula, né? Transplante de medula. O Helder e a Alzira eram conhecidos da meio que lá de Ijuí, né? Aí se mudaram para Gravatá, participaram lá conosco no grupo e tiveram que ir há 1 ano mais ou menos, né? Ou nem tanto, mas se mudaram para Porto Alegre por causa do tratamento de saúde dela, né? Foi há pouco, mas o problema de saúde já vem há um pouquinho mais tempo, né? 1 ano ainda de tratamento lá em Porto Alegre, a Alzira. Vamos orar então, quem puder se colocar de pé. Senhor, obrigado por Tua palavra que nos acolhe e nos desafia. Também queremos, neste momento, Senhor, trazer a nossa gratidão por tantas situações onde temos percebido o Teu cuidado no nosso dia a dia, a Tua presença nas nossas lutas. Lembramos do Felipe com gratidão e lembramos de todos os irmãos com situações de saúde ou até de luto, de perda. Lembramos do Joel, também da família Taqueda, pai do Gustavo, pelo falecimento do pai do Gustavo. Também todos que enfrentaram o Covid nesses últimos dias. Senhor, te damos graças porque podemos perceber o Teu cuidado. Oramos pelo Pedro, os estudos dele lá na FLT, oramos pela Dona Elvira, os seus exames que ela tem pela frente agora também. Também pedimos pela Vanessa, irmã do Tiago, a recuperação dela, e a Dona Alzira, todo o tratamento que ela e o seu Eldo agora têm lá em Porto Alegre. Acompanha também esses irmãos queridos. Senhor nosso Deus, queremos carregá-los na Tua presença também como comunidade, como ouvimos. Queremos pedir que o Senhor se faça presente também nessas situações. Acompanha-os, fortalece-os, carrega-os também para mais perto de Ti, ó Pai. E assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus, pedindo por nossas famílias, por nosso trabalho, nossa semana, aquilo que o Senhor também tem para nós nos próximos dias. Nós nos entregamos a Ti confiadamente, Senhor, sabendo também que em todos os momentos Tu és o Senhor. E assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E o Senhor, Todo-Poderoso Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo, te abençoe e te guarde, desde agora e para sempre. Amém.
Uma boa noite a todos, seja uma bênção no seu dia a dia.